o que está perturbado, ele não vem. Adianta alguma coisa, pastor? Eu pergunto a você, você acha que tem resultado? Sim ou não? Tem ou não tem, irmãos? É claro que tem. O diabo quer enganar o povo de Deus, como se você que vem, né, você que busca pela tua família, o fato daquela pessoa da tua casa não vir, não resolve nada, não adianta nada, não resolve sim. Adianta muito quando uma mãe vem, ainda que o filho não venha. Adianta muito quando uma esposa ora, ainda que o seu marido não venha. O fato de você vir faz com que Deus possa alcançar aquela pessoa da tua casa, como nós vamos ver na mensagem de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é isso. Então, vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 24, eu quero te mostrar o poder que tem a intercessão. Deixa eu perguntar, faltou alguém pegar o pedido hoje? Todos pegaram? Faltou? A irmã Tina, leva lá, irmã Maria, fazendo favor. Aí depois a irmã já escreve, coloca o nome da família. Eu sempre dou aquela dica para você, eu vou falar do meu aqui, ó. Eu coloco o meu nome, da minha esposa, da minha filha. Aí, como é muita gente da família, eu coloco assim, ó, família Lopes e família Jardim, família Almeida, família Fernandes, IGD Conchal e IGD Martim Prado. São as famílias espirituais também que eu tenho que orar. É vocês, aqui nossa igreja lá de Martim Prado também. Pronto, já está incluído todo mundo, né? Quando você colocou o sobrenome da família, você já incluiu todo mundo. E aí o da semana passada, se você não entregou, depois você entrega, que aí eu vou orar, vou unir a minha fé com a sua, em o nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, Marcos capítulo 7, verso 24, diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde o quê? Esconder-se. Tinha momentos que Jesus queria uma certa privacidade, mas eu acredito que até por um certo descanso, né? Ele estava entre nós como ser humano, ele estava entre nós como carne, mas mesmo assim Jesus não deixava de atender quem quer que precisasse dele, quem quer que fosse até ele. E ele continua no 25, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito que imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Versículo 26, e a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o que? O demônio. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui a respeito dessa mulher é que a Bíblia deixa claro que ela não era uma mulher que pertencia ao povo de Deus, aos judeus. Ela era grega, cirofenícia de nação. Qual é o problema, pastor, dela ser de outra nação? É que essa nação da qual ela vinha era uma nação de costumes totalmente ao contrário do povo de Deus. Por exemplo, você sabe que os gregos, desde muito tempo é conhecido que eles têm um monte de tipo de deuses lá, né? Você deve ter ouvido falar, por exemplo, a Grécia, lá os gregos, eles tinham os seus deuses lá, os deuses gregos, né? Era Zeus que casou com Afrodite, que não sei mais o que, e toda aquela história. Eles serviam um monte de deuses lá, eles não conheciam, não acreditavam num só Deus, como Deus o quê? Verdadeiro. Então, o que a Bíblia está mostrando aqui? Que ela era uma mulher de um povo pagão, de um povo que não cria em Deus, ela só estava ali buscando um socorro momentâneo, que era para sua filha que estava endemoniada. Continua agora o que você vai ouvir, o que Jesus disse para ela. 27, mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem? Aos cachorrinhos. Misericórdia. Em outras palavras, Jesus chamou essa mulher do quê? De cachorro, de cachorrinho. Foi uma palavra duríssima, duríssima. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, você não é prioridade aqui. A prioridade são dos filhos. O pão é para os filhos. Os filhos têm que ser atendidos primeiro. Nenhum pai vai pegar o pão dos filhos e dar para quem? Para o cachorrinho. Você não vai tirar o prato de comida da mesa do seu filho para dar para o cachorro. Você vai fazer isso? Por mais que você goste de animal, mas o cachorro vem depois do filho. Irmão, que palavra dura. Essa mulher aqui, ela tinha tudo para se irritar,
ela tinha tudo para se magoar com o que o Jesus falou, ela tinha tudo para se exaltar com Jesus, para xingar Jesus, mas ela não fez isso. Aqui que eu quero chamar a sua atenção, olha que coisa tremenda. Versículo 28 diz assim: ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. O que significa sim, Senhor? Ela concordou, o Senhor tem razão. Olha o que Jesus quis mostrar para ela. Jesus quis mostrar para ela que ela não era alguém que era filha, alguém que tinha compromisso com Ele, para que ela fosse tratada com essa prioridade. Ela era alguém que servia outros deuses, ela era alguém que não cria no Deus verdadeiro, mas ela queria uma solução, e Ele estava dizendo para ela o seguinte: eu posso até te ajudar, mas você não é prioridade, porque você não tem compromisso. E ela aceita, ela se examina e ela fala assim: sim, Senhor, é verdade, eu sou esse cachorrinho, eu sou alguém que não está na posição de filho, eu sou alguém que está aqui por causa de um milagre que eu preciso, de uma resposta, de um socorro mesmo, mas o Senhor está certo. E ela continua ainda: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas de quem? Dos filhos. Nossa, que coisa forte. Misericórdia, ela se humilha, ela reconhece a sua posição. Ela diz: Jesus, eu sei que eu não sou prioridade, eu sei que a prioridade são quem? Os filhos. O Senhor tem razão mesmo, eu estou numa posição de que eu não posso exigir, eu não sou, eu estou em segundo plano, mas Senhor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos. Eu não mereço mesmo, Senhor, pelo que eu faço, pela vida que eu levo, eu realmente não tenho direito de filho, mas Senhor, se o Senhor deixar cair uma migalhazinha, já vai servir para mim, uma migalhazinha já vai me ajudar, mesmo eu não tenho direito, Senhor, ao menos uma migalha, deixa cair para mim. Misericórdia. O que ela fez aqui, pastor? Ela fez nada mais do que o que a Bíblia chama de se humilhar diante do Senhor. Eu sempre falo que isso é uma coisa poderosa. Por quê, pastor? Você quer ver? Não precisa sair daqui não. Eu vou pedir para o Felipe colocar ali para mim, Tiago 4,10. Olha isso aqui, Tiago 4,10, coloca ali para mim. O que diz lá em Tiago 4,10? Travou aí? Travou? Foi, está lá, ó. Humilhai-vos perante o Senhor. E o que vai acontecer, igreja? Lê comigo ali. E Ele vos exaltará. Quem que vai exaltar? A pessoa que a si mesmo se humilha. Quem que vai exaltar? O próprio Deus. Essa mulher fez uma coisa que ela nem mesmo sabia que era a palavra de Deus. O que ela fez foi aquilo que a palavra de Deus manda fazer, e ela vai receber o que a palavra de Deus disse que receberia. Ela se humilha. Ela teria talvez aos olhos de todo mundo ali o direito de se irritar, de xingar, de murmurar, ou seja, ela teria o direito de falar alguma coisa, não sei o quê, mas o que ela faz? Ela se humilha, ela se examina, e ela vê que na verdade o que Jesus estava dizendo a respeito dela estava correto, era verdade. Olha que coisa. E ela fala: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas Senhor, na minha posição de cachorrinho, deixa eu pelo menos comer das migalhas. E a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exaltará. Escuta isso que vai acontecer, porque agora chega o versículo principal da mensagem. Volta aí em Marcos 7, versículo 29 agora. Então ele disse, vamos ler juntos? Leia junto comigo, ó. Por essa o quê? Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Irmão, isso aqui é tremendo. Por essa palavra. Qual palavra? Palavra de Jesus ou a palavra da própria mulher? A palavra dela mesma. Aquela palavra que ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem do filho. Irmão, essa palavra foi tão forte, presta atenção nisso, que aqui que está a mensagem de hoje. Essa palavra dela, essa resposta dela para Jesus foi tão forte,
que o demônio lá na filha dela não aguentou. Que o demônio lá, que estava lá na filha dela, teve que sair. É isso que eu quero mostrar para você hoje. O que eu quero mostrar? Para que você veja o poder que tem as nossas palavras diante de Jesus. A nossa resposta diante de Jesus. Você está aqui como um intercessor. A filha dela não estava lá. A endemoniada que estava precisando, que era filha, ficou em casa. Ela estava ali como uma representante. O intercessor nada é mais do que isso, nada mais do que isso. Fala comigo, todo intercessor é um representante. Então você está aqui representando tua família. Talvez quem precisa de verdade não está aqui. Quem precisava não estava ali diante de Jesus. Era uma mãe que estava clamando, intercedendo por sua filha necessitada. Só que, presta atenção nisso, dependendo do que ela falasse diante de Jesus, aquela filha que estava sendo representada poderia ser liberta ou continuar sendo escravizada pelo diabo, dependendo do que a mãe o quê? Falasse. Eu te pergunto, se ela se revoltasse contra Jesus e dissesse assim: cachorrinha nada, o senhor está achando, o senhor está falando com quem? Eu vim aqui pedir ajuda, o senhor me humilha. O demônio teria saído? Hã? Claro que não. Então cuidado você que tem entendimento para ser um representante da tua casa. Por que eu digo quem tem entendimento? Geralmente Deus chama aqueles que já ouviram a voz dele, aqueles que se humilharam diante dele, aqueles que reconhecem a sua falha, aqueles que estão sóbrios, porque aquela filha não estava sóbria, o demônio estava dominando ela. Ela não iria até Jesus, claro que não, mas a mãe estava sóbria, ela podia clamar. Você está aqui porque você é sóbrio, mas talvez teu filho não está, teu marido não está, talvez ele está dominado ainda pelo mal, talvez ele está perturbado ainda por uma ideia, talvez o coração dele ainda está fechado, o demônio entrou ali, talvez ele está preso pela bebida, pelas drogas, está preso pela prostituição, pelo adultério, está preso pelo comportamento errado. Agora eu digo a você que está aqui hoje como representante, intercessor da tua família, cuidado com as suas palavras diante de Jesus, porque tuas palavras, tua resposta diante de Jesus pode fazer o demônio sair da tua família ou continuar lá. Porque se uma palavra pode fazer o demônio sair, também pode permitir que o demônio fique, permaneça. Olha que forte esse versículo na Bíblia linguagem de hoje. Coloca para mim ali, Felipe. NTLH. Lê comigo aqui na tela, irmãos. Olha lá. Jesus disse: por causa dessa o quê? Dessa resposta. Olha como isso é forte. Você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Por causa dessa o quê? Dessa resposta. É forte ou não é? Aí eu olho para o pastor agora. Qual é a resposta que você dá para quem pergunta dos seus filhos? Qual é a resposta que você dá para quem pergunta do teu marido? Qual é a resposta que você está dando para quem pergunta da tua esposa? Ah, que lá não tem jeito não, que lá não vai mudar nunca. A gente ora, mas fazer o quê? Por isso que o demônio continua, por isso que ele fica, por isso que ele permanece. Irmão, as nossas palavras, elas têm muito poder. Às vezes o diabo ele vai tentar alguma coisa para te tirar do sério, para tirar a tua paz. Às vezes você vai ser provado, às vezes você vai receber uma palavra dura. Qual é a resposta que você vai dar? Uma coisa que o diabo não aguenta, fala comigo assim, ó, humildade. Fala isso, fala humildade. Às vezes a gente quer chegar diante de Deus cheio de razão. Ô Deus, cadê? Estou indo na igreja, estou orando, sou dizimista, oferto lá toda semana. O Senhor não vai fazer? Cadê, Senhor? Meu irmão, o demônio continua. Você tem que reconhecer que se alguma coisa está errada, a culpa não é de quem? Não é de Deus. Chega diante de Deus, coração humilde, Senhor, tem misericórdia. Não, o Senhor está certo. Oh meu Deus, mas mesmo com as minhas falhas, deixa chegar até mim a tua bênção. Eu estou aqui não é só por mim, eu estou aqui pelo meu filho que está lá perturbado, pela minha filha que está lá no hospital, pelo meu marido que está lá nos vícios, e Ele vai te atender. Diga glória a Deus. Lembra de Tiago 4,10? Nós falamos hoje até
na oração do dia de Tiago 4:8, né? Aí vem o 8, depois vem o 9, depois no 10 ele fala: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, irmão. O diabo não aguentou a resposta que aquela mulher deu para Jesus. Está aqui, ó. Se você tem dúvida, a resposta foi a causa do demônio ter o quê? Saído. Na Bíblia Viva, põe para mim a Bíblia Viva, ô Felipe, aquela NBV. Olha como fala: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa porque o demônio já deixou. É forte isso ou não é? Que coisa tremenda, irmão. Aquela mulher, aquela mãe, como representante ali diante de Jesus da sua filha, a resposta que ela deu, a palavra que saiu da boca dela, o demônio não conseguiu ficar lá. A hora que ela falou assim para Jesus, eu acho que o diabo estava esperando ela xingar Jesus, acho que o diabo estava esperando se revoltar contra Jesus. Hoje não é fácil, né? Pessoa ser chamada de cachorrinho. O diabo estava esperando ela se exaltar, o ego dela ficar ferido, ela se encher de orgulho e falar: não, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Como pode o senhor me chamar de cão, de cachorro? Mas na hora que ela dá aquela resposta: Senhor, eu sei, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do filho. O demônio deve ter dado um grito lá, onde estava lá na filha, né? Gritado lá e saído na hora. Ninguém entendeu nada. Foi o que? Foi a resposta daquela mãe para Jesus. O demônio deve ter dado um berro lá e na hora ele saiu. A Bíblia ainda fala, deixa eu ver aqui. Versículo 30. Vamos ler o 30? Ele diz assim, ó. Pode continuar nessa tradução aí mesmo, tá? E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha o quê? Já tinha saído. Acabou, olha que coisa tremenda. Ali, eu não sei se essa tradução vai falar. Não, acho que a Bíblia, a linguagem de hoje, coloca para mim lá. Olha como fala. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. E de fato, o demônio tinha o quê? Saído. Aqui traz para nós até que é uma criança. Falei pessoal nos outros cultos isso, né? Você pode pensar, filha, uma adolescente, uma jovem. Não, aqui diz até que era uma criança. Você imagina uma criança endemoniada, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. É triste você ver um adulto com um demônio ali, oprimindo ele, fazendo ele sofrer, manifestado ali. É triste você ver um demônio. Agora uma criança é pior ainda, eu vou falar para você. Ver uma criança manifestada com um demônio, falo para você que eu já vi. É mais triste ainda. Então você imagina o coração daquela mãe. O que fez aquele demônio sair? Pastor, uma coisa que às vezes falta em nós, nos examinar. Ao invés de nos encher de orgulho, falar, não, porque eu estou fazendo, porque eu vim até aqui, até Jesus, e Jesus ainda não fez. Não, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor está certo, o Senhor está correto, mas deixa, Senhor, ao menos uma migalha cair para mim. Irmão, na hora o demônio teve que sair. Diga glória a Deus. Eu vou ler com você, vamos lá rapidinho. Lamentações capítulo 3, versículo 39. Isso aqui tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Lamentações é depois de Jeremias, tá? Se você abrir em Salmos, que está no meio da Bíblia, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, aí depois vem Lamentações 3:39. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa o diabo te enganar, não. Você está aqui como um representante da tua família. É claro que você quer, e todos nós queremos, que toda a nossa família sirva ao Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas enquanto ele não vem, enquanto ela não vem, enquanto o filho não vem, o marido não vem, a esposa não vem, meu irmão, venha você, porque tem valor sim, tem resultado sim. Não foi a filha endemoniada que estava diante de Jesus, foi uma mãe desesperada. Foi uma mãe que se humilhou, foi uma mãe que reconheceu sua falha, que fez a sua filha ser liberta. Isso aqui é tremendo. Por que eu digo uma mãe que reconheceu sua falha? Olha o que diz Lamentações 3:39. Quem achou, diga amém. Essa palavra Deus me deu aí numa madrugada. Eu falei para o pessoal, era exatamente esse horário aqui, 3:39 da manhã. E olha que coisa tremenda. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus
pecados. O que Deus está falando aqui, em outras palavras? O que se queixa o homem vivente? O homem vivente é o mesmo que dizer o simples ser humano. E de que reclama, né? Um simples ser humano. Se tem que reclamar, se tem que se queixar, tem que se queixar do quê? Dos seus pecados. Ela não reclamou contra Jesus. Ela não murmurou contra Jesus. Ah, Senhor, o Senhor não pode falar assim comigo. Eu não aceito ser tratada desse jeito. Não, ela reconheceu que aquela palavra era verdadeira. Sim, Senhor, é verdade. O Senhor, eu estou aqui porque eu quero um socorro, mas eu não sirvo o Senhor mesmo não. Eu sirvo um Deus, outro Deus, outro Deus. Cada hora eu estou servindo um Deus. Cada hora eu sirvo lá uma entidade. Cada hora eu sirvo lá enfim, uma religião. É igual o cachorrinho na Bíblia tem esse sentido. O cachorrinho é o seguinte, até é uma coisa meio pesada, mas na Bíblia se chamava os cananeus de cachorro. Por quê? O cachorro ele não tem fidelidade para com o parceiro. Você entende o que eu estou dizendo, né? Cada hora ele está com um. É nesse sentido que a Bíblia chamava os cananeus de cachorro, porque eles não tinham fidelidade com nada. Eles serviam vários deuses, uma hora era um Deus, outra hora era outro Deus, e ela reconheceu isso. Ao invés de ela se queixar contra Jesus, ela reconhece os seus pecados, o seu erro, ela se humilha. E aí no versículo seguinte, o 40, fala assim, ó: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para quem? Para o Senhor. Foi isso que trouxe a libertação da filha dela. Irmão, será que não é o que está faltando para a libertação da nossa família? Que eu, como representante da minha casa, você, ao invés de nos queixarmos, porque eu estou servindo a Deus e nada acontece, porque meu marido é isso, porque meu filho é aquilo, eu venho esquadrinhar a mim mesmo, eu venho olhar para mim mesmo, e aí eu vou ver essa libertação acontecer. A Bíblia, a linguagem de hoje, nós estamos usando, volta lá no versículo 39, ela fala assim, ó, volta lá, 39, na Bíblia, a linguagem de hoje, NTLH, coloca lá para mim, pronto, mas no 39, por que nos queixamos da vida, quando somos castigados por causa dos nossos o quê? Dos nossos pecados. E é verdade. Por que a filha dela estava naquela situação? A culpa não era de Jesus. Mas lembra o que a Bíblia fala? Maldição sem causa não pode o quê? Se cumprir. Aquele demônio não estava ali por acaso. Aquele demônio entrou na filha dela porque alguma coisa havia de errado. E presta atenção no que eu vou te falar. Por se tratar de uma criança, ela como mãe, provavelmente foi responsável por aquele demônio entrar. Demônio, meu irmão, primeira coisa, ele não respeita criança, velho. Demônio quer nem saber não, viu? Falando para você que, para ele, mas é uma criança, ele está ali para matar, roubar e o quê? E quanto mais cruel, melhor. Quanto mais cruel, mais o demônio ele quer fazer. E a obra do diabo é somente essa. Jesus disse, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Então uma dessas coisas ele ia fazer com aquela criança. E aí o que eu vou falar para você é o seguinte: no mundo espiritual, se tratando de criança, a criança ela não pode responder por si mesma. Ali na linguagem de hoje mostra para nós que era uma criança. Muito provável que aquele demônio entrou pela falha da própria mãe. Isso aqui é sério que eu estou falando. O quê? A criança ela não tem o quê? O que falta para a criança? Entendimento. Então o pai, a mãe, ele não é só responsável legalmente. Se na justiça você deixa uma criança por si só, você vai preso, né? Isso é lei, né? Como se diz, é abandono de incapaz a lei. Olha que coisa. Você sabia que espiritualmente é a mesma coisa? A criança ela é incapaz de responder espiritualmente por ela. Por isso que o demônio teve que sair por um arrependimento de quem? Da mãe. Por uma resposta, uma palavra, porque aquela resposta na verdade só mostrou que o coração dela estava o quê? Humilhado, arrependido, prostrado diante de Deus. O demônio teve que sair. Agora entenda o seguinte: se o demônio teve que sair por um arrependimento da mãe, muito provavelmente ele tem entrado por algo que também a mãe tenha permitido, tenha deixado, tenha feito de errado. Olha que coisa séria isso. Por isso que ele diz ali,
Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos o quê? Pecados. Eu imagino que enquanto Jesus deu aquela palavra dura para ela, lá no coração dela o Espírito Santo, que convence o homem, deve ter falado assim: olha, a tua filha está sofrendo por causa dos seus erros, foi você que errou, e ela sabia. O demônio entrou lá por causa do que você tem feito, o demônio entrou lá por causa do que você vem fazendo. E aquela mulher sabia. Quando ela se humilha, disse: sim, Senhor, é verdade, e o demônio tem que sair. Diga glória a Deus. Porque Jesus fala a verdade sempre, sim ou não? É verdade. Aí olha o que diz o versículo seguinte, comprova isso, 40. Ele diz ali na linguagem de hoje: examinemos seriamente o que temos o quê? O que temos feito. Ela examinou. Ela falou: o que eu estou fazendo? Porque se era uma criança, o demônio não entrou por erro da criança, mas provavelmente por erro dela, que era a própria mãe. Quando ela se examinou, ela falou: peraí, eu sou representante. Não, peraí, aquele demônio entrou porque eu falhei, aquele demônio entrou porque eu errei. E ela se examinou seriamente, falou: Senhor, eu não mereço mesmo, mas se o Senhor deixar ao menos uma migalha, na hora o demônio teve que sair. Diga glória a Deus. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para quem? Para o Senhor. Irmão, irmã, você e eu, nós somos representantes diante do Senhor da nossa família. Você não sabe o poder que tem tua resposta, tua palavra, tua atitude. Ao invés de xingar, murmurar, reclamar, não, se examine seriamente hoje. Fala: Jesus, sim, se realmente tem esse poder nas minhas palavras, de fazer o demônio sair lá do meu filho que está lá em casa, do meu marido que não vem, da minha esposa que não vem, então eu vou me examinar e tomar cuidado com o que eu tenho falado. Por quê? Você conhece, mas vamos lembrar você, Provérbios 18, 21, coloca ali para mim. Por que eu tenho que me examinar seriamente? Por causa disso, meu irmão, isso é questão séria, né? Provérbios 18, 21, rapidinho, coloca aí para mim. Ô Felipe, está lá, ó. Pode colocar, pode deixar aí mesmo nessa linguagem, ó. O que você diz pode salvar ou o quê? Ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. Ela foi ou não foi recompensada porque ela usou bem as palavras? Foi. Qual foi a recompensa dela? A libertação da filha. O demônio teve que sair. Você acha que a Bíblia está exagerando quando ela diz assim, ó: o que você diz pode salvar ou o quê? Destruir uma vida. Que vida, pastor? A sua mesma. Mas quando você é mãe, preste atenção, quando você é pai, a vida de um filho. A palavra daquela mulher salvou a vida da filha dela, porque o demônio ia fazer o que com a criança, pastor? Vamos lá, o que o demônio ia fazer? Matar, ou roubar, ou destruir. O demônio não entra para brincar. A palavra daquela mãe salvou a vida daquela filha. Então preste bem atenção, porque a palavra não está exagerando quando ela diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras. Usa bem. Mulher de Deus, homem de Deus, usa bem as suas palavras. Por causa daquela palavra, Jesus falou para aquela mulher: por causa dessa palavra, pode ir que o demônio saiu. Eu falo, uma palavra que você diz faz o demônio sair da sua casa. Na hora daquela briga, que vem lá aquele calor da discussão, usa bem tuas palavras. Porque na hora, em vez de você xingar, de você partir para o ataque, você pode repreender. O demônio que estava usando aquela pessoa para brigar pode sair na hora. Eu já vi isso acontecer. Quando a pessoa tem sabedoria, ela expulsa o demônio por uma palavra. Começa a briga, começa a confusão, o filho começa a se levantar contra a mãe, ou o marido começa a se levantar contra a esposa. A pessoa que não tem sabedoria, ela põe mais lenha na fogueira e destrói tudo. Aquilo vira uma destruição. Mas quando a pessoa tem sabedoria, ela usa bem suas palavras. Filho, em nome de Jesus, acabou, chega. Acabou a discussão. Ô marido, em nome de Jesus, acabou, chega. Você não vai fazer nada. Pronto, acabou. Saiu o demônio por causa de uma palavra. O demônio sai ou não sai? Sai. Sai, irmão. A coisa começa a pegar fogo, a discussão, a briga, o demônio já está ali para matar, roubar, destruir. Mas você, com sabedoria, por causa da tua resposta, você quebra aquele demônio. Mulher,
uma resposta que você dá para o teu marido, você pode fazer o demônio entrar no teu casamento ou sair. E se eu respondi para ele, por que você então não vem fazer? Pastor, parece que entrou um demônio no homem. Ele veio para cima de mim, pegou as panelas, tacou tudo no chão, começou a me xingar de tudo quanto é nome. Pastor, eu tive que chamar a polícia. A polícia na porta de casa. Maior confusão, pastor, eu fiquei com medo, e até agora eu estou com medo, porque ele me mandou para fora de casa, eu estou aqui orando, pedindo a Deus para acalmar ele. Mas quem trouxe o demônio? Eu te pergunto, fala com sinceridade, quem trouxe o demônio? A resposta que ela deu. Eu fiquei pensando nisso. Olha que forte isso, a resposta daquela mulher, Jesus falou o que para ela? Por causa da tua resposta, da palavra que você deu, pode ir que o demônio saiu. Tem gente que não tem sabedoria, irmão. Pastor, mas eu entendo que é difícil, eu entendo que tem coisa que é complicada, mas às vezes o demônio prepara uma situação para você dar uma resposta que ele vai entrar. Concorda comigo, sim ou não? Tem um versículo, eu não preparei não, mas tem um versículo que fala assim, a resposta branda desvia o furor. Quem já leu isso na Bíblia? Já leu? É forte, né? Cuidado com a tua resposta, irmão, porque a resposta pode fazer um demônio sair, como pode fazer o demônio o quê? Entrar. O que aconteceu nesse caso dessa pessoa? A resposta que ela deu para o marido fez o demônio entrar nele ali na hora. Na hora. O diabo só queria oportunidade. Ela caiu na armadilha, deu a resposta que o diabo queria, pronto, o diabo entrou. Quase que acaba com tudo. Já vi casos assim que por uma resposta, uma pessoa fazia uma besteira com a outra. O marido fazia uma besteira com a esposa. Por causa de uma resposta, um pai fazia uma besteira com o filho. Porque o filho deu uma resposta para o pai que fez o demônio entrar ali. Cuidado, irmão, o poder das suas palavras. Lembra aí de Provérbios 8, 21 que diz, né? Tuas palavras podem salvar ou destruir. Pastor, mas é difícil, tem hora que vem aquela vontade de dar uma resposta. Peça a Deus misericórdia, fala, Deus, guarda a minha língua, que a minha resposta faça o diabo sair, não ele entrar. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito forte que nós estamos falando hoje. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deixa eu ler para você. Eu não tinha preparado não, mas vê se você acha para mim, ô Felipe, esse versículo que fala resposta branda desvia o furor. É Provérbios, eu sei que é Provérbios. Deixa eu ver aqui. Me vem no coração esse versículo. Deixa eu pegar aqui. Achou, Lidiane? O que é? 15, 21. 15, 1. Coloca para mim aí, Provérbios 15, 1. Olha que forte isso aqui. Eu não preguei isso aqui nos outros cultos não. Porque hoje o que nós estamos falando é o que? Foi a resposta da mulher, né? A resposta que ela deu para Jesus. Olha que coisa tremenda, a resposta blanda desvia o quê? O furor. Mas a palavra dura, o que ela faz? É o mesmo que falar assim, ela traz o demônio. E traz mesmo. Palavra dura, ela traz o diabo para dentro de casa. Aquela mulher, na resposta que ela deu a Jesus, foi uma resposta branda ou não foi? Senhor, é verdade. Mas e se ela deixasse a ira tomar conta? Porque podia, sim ou não? A raiva, uma revolta entrar no coração dela e tivesse dado uma palavra dura. Acabou. Jesus não ia ser afetado, mas a filha dela ia continuar com o demônio. Cuidado, às vezes no trabalho você tem que ter sabedoria. Às vezes a tua resposta lá para o teu patrão, para o teu encarregado, pode trazer o demônio e fazer você perder aquela oportunidade que Deus te deu, aquela porta que Deus abriu. Eu já vi gente chorar depois, pastor, fui mandado embora. Mas o que foi, irmão? Porque veio falar para mim isso e isso. Eu fui lá e falei um monte também. Poxa vida, você deveria ter sido sábio, porque naquilo ali o demônio sairia. Quem sabe era a oportunidade de você crescer ali dentro daquele trabalho. Mas cuidado com a tua resposta. Põe para mim esse mesmo versículo na Bíblia Linguagem de hoje que a gente está usando, Felipe. Hoje, olha como fala: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta o quê? A raiva. E quantas vezes pela nossa resposta nós estamos
permitindo o demônio continuar ou até trazendo ele para dentro da nossa casa. Pela nossa queixa, pela maneira de nós falarmos diante de Deus, tuas palavras têm muito poder, irmão, cuidado. Foi a resposta daquela mulher que fez o demônio sair da filha dela. Amém? É a tua maneira de falar que vai fazer o demônio sair do teu filho. É a tua maneira de falar que vai fazer o demônio sair da tua filha. Ah, pastor, não tem paciência com meu filho. Quando ele vem, eu já xingo logo. Ô pai, ô mãe, o que foi? Ô trem, não sei o quê. E aquilo, o demônio vai entrando cada vez mais no coração do filho. Entra ou não entra? Entra, irmão. Quantos filhos são machucados, magoados por causa da resposta que o pai e a mãe dá? Não, filho, o que foi? Não, filho, senta aqui. Ah, já falei, está vendo, você não presta, você só faz coisa errada, olha, tudo que você faz dá errado. E aquilo, o demônio vai entrando no filho, vai entrando na filha, ao invés de sair, ele vai permanecendo. Ô pai, eu errei. Ô pai, olha, estou aqui para falar, me ajuda. Ô filho, tá bom, o que você fez foi errado, não vou aceitar não, mas eu vou te ajudar. Você quer se consertar? Vou te ajudar. Ou não é assim que faz? Muda seu jeito. Ao invés de amaldiçoar, e através das suas palavras, tantas maldições podem entrar ali, e o demônio permanecer. Quem está entendendo, diga amém. É forte essa palavra hoje, irmão. Não se esqueça do que eu estou falando a você. Você e eu, nós somos aqui um representante da nossa família. Talvez você não consiga que aquela pessoa venha, mas de você vir, aquele demônio lá pode sair hoje, pela tua oração, pela tua resposta, pelo que você vai falar. Em nome de Jesus. Não deixe de vir, porque alguém da tua família, que é quem está precisando, não está vindo. Continue. Não deixe de buscar, porque quem está precisando não está buscando. Porque por você Deus pode alcançar a tua família. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir.